Oi lá, boa tarde. Tudo bem? Cheguei. Vamos chegando aí, vocês. Mais um estudo hoje do livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour, capítulo 10. Vamos dar aviões aqui. Boa tarde, bem-vindos. Vamos lá. Tem muito avião. Vamos aguardar. Olá, tudo bem, querida? Boa tarde. Jane, Cristina, tudo bom com você? Vamos aguardar vocês chegarem. Vamos lá. Vamos lá, gente. Cheguem aí, por favor. Tá, vou começando. Vocês vão chegando e eu vou começando. Hoje vamos ler o livro. Estamos estudando o livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour, capítulo 10, Opiniões e Autoestima. Certo? O texto é pequeno, mas vamos falar de muita coisa. Vamos lá fazer uma prece para harmonizar. Vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse momento de aprendizado, de comunhão, que o Senhor nos envolva, nos proteja no dia de hoje, nesta tarde. Que o Senhor abençoe a todos, que assim seja. Vamos lá. Vamos começando. Opiniões e autoestima. Bem-vindo, Jair, tudo bem com você, meu querido? Boa tarde. Vamos começando aqui o livro Hermance Dufour, né? Livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour, certo? Vamos começando aqui. Capítulo 10, chamado Opiniões e Autoestima, certo? Vamos ter um trechinho do livro dos médiuns aqui. E vamos começando. Por isso é que, em falta de luzes próprias, deve ele modestamente recorrer a dos outros, de acordo com estes dois adágios. 4 olhos veem mais que 2, e que ninguém é bom juiz em causa própria. Desse ponto de vista, é que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que se mostre bastante sensato, para ouvir as opiniões que se lhe deem, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os matizes, muitas vezes delicados, por onde atrai o espírito à sua inferioridade. Quem entrou aí, bem-vindo. Acho que entrou e saiu, acho que tá travando. Bom, inicialmente aqui é a parte do livro dos médiuns, né? Que fala justamente dessa questão da gente realmente admitir, né? Realmente a gente é um espírito inferior, né? A gente muitas vezes tem momentos que vai ajudar alguém e tem momentos que a gente vai precisar de ajuda, de algum conselho, né? A gente sabe que a gente precisa filtrar esses conselhos, né? De pessoas, no caso, os encarnados aqui.
Mas da questão da espiritualidade superior, devemos estar sempre atentos, tá? A esses conselhos, porque muitas vezes nos achamos melhores, tá? Superiores ali, que não precisamos de ajuda. Mas muitas vezes precisamos, e precisamos ter essa humildade de aceitar esses conselhos, porque vem de Deus, né? E a espiritualidade amiga estão aqui para nos ajudar, certo? Então temos que ter essa humildade de aceitar. Então, Rosângela, e procurar ali, além de ouvir, né, aceitar dentro do coração e se esforçar para melhorar. Acho que inicialmente Jesus nos convida, né, a dizer realmente, a ouvir, né, esses conselhos e realmente enxergar nossas luzes, não é? Porque todos nós temos luzes próprias, tá? Os nossos amigos espirituais só nos ajudam a enxergar isso, né? Às vezes a gente não consegue enxergar, mas não é eles que vão mudar a gente, né? Eles só nos encaminham ali, caminham lado a lado, mas eles não vão fazer por nós, né? A gente que tem que tomar atitude. Então o texto aqui é pequeno hoje, tá? Vamos ler metade dele aqui e comentar. Patrícia, bem-vinda, querida. Desculpa, gente. Hoje foi um dia bem cansativo. Estou aqui quase dormindo. Vamos embora. Vamos lá. O medo da rejeição leva muitos corações a alimentarem complexa obsessão em relação à opinião alheia sobre seus feitos, exigindo devotada reeducação dos sentimentos na busca da autoestima que estabelecerá paulatinamente a segurança, a autoconfiança. Noutros casos, de forma oposta a esse medo, a indiferença à emissão de conceitos em torno de nossa personalidade é o resultado da invigilância e da vaidade, lenha apropriada para crepitar as labaredas da autossuficiência. Nenhuma nem outra posição auxilia-nos a aproveitar devidamente as expressões de amparo e os sinais de alerta em nosso favor, na escola da convivência, quando se trata dos pareceres que surgem em nossos caminhos e dos quais jamais estaremos livres. Saber julgar os apontamentos sobre nós, conferindo-lhes valor exato, é exercício de humildade. É bom senso no aprendizado da vida interpessoal. As pessoas maduras que se amam verdadeiramente são autoconfiantes, sem autossuficiência, sabem o valor real da participação alheia e permitem-na somente até o ponto em que são úteis ao progresso pessoal, quando externadas com respeito e lealdade. Para tais pessoas, a maledicência é atestado de incapacidade moral e maturidade emocional. Então aqui inicialmente fala, não é? Um momentinho. Se vier um barulhinho no fundo aí, desculpem, viu, gente, que eu tô tentando pedir pra baixar, mas não tá ouvindo, não. Mas tudo bem. Vamos iniciar aqui. Inicialmente ele fala assim, da questão do medo da rejeição e você se achar um pouco superior por conta de certas qualidades, não é? Você ter medo de ser rejeitado, você se importa muito com a opinião de todo mundo em relação a você, não é? Tem medo de se ficar só, tem medo de ser rejeitado realmente. Ele fica de você realmente ficar só, não é? Você quer a todo momento agradar todo mundo, quer a todo momento saber o que essa outra pessoa pensa, como é que ela pensa em relação a você. E tem o outro lado que é você se achar demais por conta de certas coisas. A questão da vaidade toma conta. Então, nem um lado nem outro, como falar, que auxilia a gente. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que ser maduro, realmente, né? Até certo ponto em que esses conselhos vão ser úteis ou não pra gente. Então, por exemplo, filtrar. Alguém te dá um conselho,
né? Aquele conselho vai te ajudar ou não? Se não ajudar, você descarta, aprenda a descartar, porque ali não vai te influenciar em nada, ali não vai te ajudar em nada, entendeu? Então você só absorve aquilo que realmente vai te ajudar a progredir, não é? Você se autoconhecendo, sabendo dessa atividade, desse agir, né? De você realmente se conhecer, dessa coragem de fazer isso. Você vai realmente começando a filtrar, vai começando a entender as pessoas, né? Você vai se respeitando mais, ficando mais autoconfiante e não vai se deixar levar mais porque todo mundo fala, que todo mundo pensa, certo? Em relação a você. Você vai ouvir, vai absorver o que é bom e o que não for, você vai descartar, porque você já se autoconhece o suficiente para não deixar aquela pessoa entrar na sua cabeça e você acreditar naquilo que ela está dizendo, que realmente é a verdade absoluta, não é? É algo que a gente tem muita dificuldade ainda. Quiserem mandar aviãozinho para ajudar, por favor, chegarem mais pessoas. Muitas pessoas também realmente precisam ouvir isso, porque é um assunto bem importante. Então vamos continuar aqui. Por que não aprendemos ainda o auto-amor? Costumamos esperar as compensações e favores do amor alheio, permitindo um nível de insegurança e dependência dos outros, face ao excessivo valor que depositamos no que eles pensam sobre nós. Bem-vindo quem chegou, deixa eu ver, Natureza do Amor, bem-vindo. Obrigada pela companhia. O medo de ser rejeitado ou não aceito é um resquício fortemente gravado no psiquismo pelas experiências infantis ou por complexos adquiridos em outras existências. Crenças de desvalor a si próprio, consolidadas na mente da criança e do adolescente, refletem agora na adultidade, fase adulta, né? Como sequelas dolorosas e inibidoras, provocando sentimentos de inutilidade e culpa, gerando autocensura, autopiedade e uma terrível síndrome de ser culpado pelo mundo estar como está, ainda que muitas situações nada tenham a ver com suas movimentações existenciais. A autoestima é fator determinante das atitudes humanas. Quando ela escasseia, a criatura estará sempre escrava de complexos de inferioridade atormentantes. Por mais pródigas que sejam as vantagens de sua vida, cultivando hábitos que visam camuflar seus supostos males, para que outros não os percebam. No entanto, não logrando sempre ludibriar através dessa maquiagem. Quando se percebe, avalia ou reconhecida em sua realidade, torna-se revoltada, indefesa, deprimida e ofendida. Essa situação tem um limite insuportável até o ponto em que as decisões e ações começam a ser comprometidas por estranhas formas de agir que podem estabelecer episódios neuróticos de gravidade, com estreitos limites com as psicoses. Assinalemos ainda que, nos bastidores de variados casos, surgem as interferências espirituais, dilatando o sofrimento desses corações, acentuando-lhes o sentimento de desmerecimento, de rejeição e desânimo, inspirando ideias nefandas e escolhas enfermiças. As opiniões sobre nós são valorosas e merecem ouvidos atentos quando se tornam críticas construtivas. É uma crítica para ser construtiva requer sinceridade fraterna, olhos nos olhos, sentimento de solidariedade e, sobretudo, quem critica para ajudar a apresentar alternativas de melhoria ou solução. Afora disso, podem não passar de palavras a esmo. Mordacidade sistemática, maledicência ou inveja. Ou então, o que explica com rara sabedoria o nosso codificador no trecho a seguir. Aí vamos dar uma paradinha aqui que tem uma partezinha que ele fala aqui. Bom, nessa parte aqui que eu li do auto-amor, né? A gente geralmente se preocupa muito com o que as pessoas pensam, as pessoas falam da gente, que vai realmente
O que fulano pensa de mim, o que fulano vai achar. Isso é muito difícil, né? A gente ainda sente essa necessidade aí de ficar procurando realmente, que fulano vai achar, se fulano vai gostar ou não. E esquece da gente, né? Esquece do que realmente a gente quer, do que a gente realmente quer fazer, né? Do que a gente realmente é. Então, a gente se preocupa muito com as pessoas, né, em volta, do que elas pensam sobre a gente, do que elas falam sobre a gente, e a gente esquece da gente e dizer, eu gosto de quê? Eu quero fazer o quê? Para que eu vim para cá, não é? Eu devo realmente me preocupar 100% que as pessoas falam de mim, que as pessoas pensam, né? Então ela pede para filtrar, se realmente for algo construtivo para ajudar você. Você deve aprender a filtrar. A gente tem que aprender a filtrar isso. Porque se a gente ouvir tudo, se a gente deixar se levar por tudo, a gente adoece. A gente toma, como falou aqui, a gente tem aquela crença realmente, se deixar se levar, se você deixar entrar dentro do seu coração esse sentimento de desvalorização, de culpa, de tudo, você vai começar a ter outros pensamentos e a gente sabe que tem influência espiritual. Infelizmente, nessas situações também tem influência. A gente já está nesse estado, se sentindo culpado por tudo. Às vezes a situação não é nem em relação a você, mas você se sente culpado, né? É algo que no momento todo mundo está passando, eu também passo por isso. Então, é algo que é muito difícil, tá? Eu digo por experiência própria. Todos nós temos essa dificuldade. E essa questão do orgulho tá bem forte, né? Ou você se acha melhor que todo mundo, ou não quer a ajuda de ninguém, ou você não se acha capaz de nada, né? Que ele fala aqui, você começa a ter hábitos que você acaba ficando desanimado. Tem influências espirituais que pessoas são usadas para te atingir, para deixar você desanimado, para você acreditar que não é capaz, tá? Eu estou dizendo porque realmente isso acontece, infelizmente. Então, essa que é a questão desses sentimentos, né? Dessa névoa escura que fica em volta da gente às vezes, né? Não ajuda em nada. A gente tem que aprender a filtrar. Realmente existem pessoas que são direcionadas pela espiritualidade superior para nos ajudar. Já aconteceu com todo mundo, já acredito eu, que alguém chega na tua frente para te dizer algo que você precisa ouvir, mesmo sendo algo muito sério, que você precisa mudar. Fulano, você tem que mudar isso, você não pode mais continuar assim. Isso é para te ajudar. Mas tem pessoas que chegam dizendo, isso não vai dar certo, nem tenta, nem vai, tu não pode fazer nada não. Essas coisas que fazem com que a gente acha que não é capaz, certo? Então a gente tem que aprender a filtrar o que está de acordo com a lei de Deus, o que realmente faz sentido, o que realmente está me ajudando. Se não me ajudar, aprende a descartar. Isso se aprende, a gente não vai nascer. A gente tem todas as qualidades, mas a gente só aprende na prática. Então, infelizmente, a gente ainda tem essas coisas, tá? A gente desacredita muito da gente, a gente se acha muito incapaz, não é confiante, não tem aquela tranquilidade em dizer que eu me conheço, né? O que fulano vai dizer não vai interferir em nada. Infelizmente interfere, tá? E quando a gente se deixa levar muito por isso, existem essas influências. E eu vou ver aqui quem falou. Obrigada aí, minha querida, pela companhia, viu? Passou por aí, mas muito obrigada. Camila. Patrícia, quando era adolescente tinha essa preocupação, agora não tenho mais essa preocupação. Nossa, eu todinha, até hoje tenho dificuldade em dizer não, especialmente na família. Eu também, até hoje, estou trabalhando isso. Inclusive, esses dias está bem frequente essa questão. Quem entrou, bem-vinda. Marlúcia, bem-vinda. Nice, comecei a falar não de outra forma. Às vezes, familiares só lembram de nós quando precisam. Infelizmente. O começo é difícil falar não, só depois a gente vai aprendendo, com certeza. Então, essa questão do limite, né? De autoconhecer-se, de realmente, aos poucos, você vai se conhecendo e que a outra pessoa disso vai ser relevante para você. Você não vai absorver, você não vai sentir raiva mais, você não vai se sentir inferior a ninguém, né? E a comparação está muito presente, porque quando a gente tem... Aqui fala muito da autoestima. A autoestima não só tem a ver com a parte exterior. É importante você se cuidar,
ter a sua higiene, né, que é o básico. Mas vocês realmente se preocupar, por exemplo, pintar uma unha para você, ter um tempinho para você descansar, arrumar o seu cabelo, né? Arrumar sua mente ali, fazer uma leitura é importante. Mas o lado espiritual também é importante. Então, e falar, a autoestima é fator determinante das atitudes humanas. Então, é um todo, é um conjunto de atitudes, né? É uma frequência de atitudes. Não pode ser só hoje que for fazer isso e amanhã fazer tudo ao contrário, não. Você tem que ter uma constância, você não pode desistir. A parte espiritual te observa, né? E quando você realmente quer mudar, vão acontecer coisas para você parar de fazer isso. Vão acontecer coisas para você desacreditar de você e você desanimar de novo. Isso estou dizendo porque aconteceu comigo também. Acredito que acontecer com todo mundo também acontece. Então vão acontecer coisas, né, para você desanimar, para você desistir. E os comentários principalmente vão vir de pessoas que você mais ama. E outras vezes pessoas que você não simpatiza tanto. Porque a gente sabe que a gente tem pessoas assim. Tem gente que não gosta da gente, aí é problema das pessoas, a gente tem que ter essa consciência. E às vezes a gente não simpatiza, aí é problema da gente, entendeu? Mas temos essas influências, né? E vão ter testes pra gente desistir ou não. E a partir de agora, eu tenho que ouvir essa pessoa, realmente é relevante aquilo ou não, né? Com certeza. Qualquer ação de mudança, seja na parte da autoestima, da paciência, da caridade, da vaidade, tudo. Sempre tem influência, ou para desistir, e tem influência para a gente continuar. A gente não pode esquecer também que a gente não está sozinho. Né? A gente sempre tem ajuda espiritual, né? Auxílio. E a gente sempre lembrar, se ligar, né? E estar sempre conectado com a espiritualidade para que a gente receba essa ajuda. Mas nunca estamos sós, tá? Da fala das críticas construtivas para a gente aprender a filtrar. E Kardec fala uma parte aqui em relação a isso. Vamos ouvir aqui. Quem quer que se eleve acima do nível, num comum, está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele que se encontra esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promovem. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que se tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Então, é uma pessoa que não consegue chegar lá, se acha inferior, se acha incapaz de fazer alguma coisa, ou realmente tem inveja da pessoa e quer que a outra pessoa não avance, não quer que a outra pessoa não fique bem, né? Ela tá brilhando ali, ela tá conquistando as coisas dela, espiritualmente falando também, não é só materialmente, né? Mas acontece. E não quer ver a outra pessoa bem. Então ela destrói a outra todinha, inventa fofocas, inventa tanta coisa, não é? Que a pessoa às vezes não tem nem culpa, nem imagina quem é que tá falando, mas a outra inventa, porque vê naquela pessoa ninguém é melhor e ninguém é pior que ninguém. Mas a gente mesmo vendo aquela pessoa, por exemplo, tem inveja de fulano. Fulano tá assim, assado, né? Ela se acha ali um pouco menor. Então ela faz algo para difamar aquela outra pessoa, para que a outra pessoa não continue do jeito que ela tá, ela fique pior do que você, né? Então isso se chama inveja. A outra pessoa muitas vezes, na maioria das vezes, não faz nada com você, mas pelo fato de você estar daquela forma ali, ela se sente inferior e quer que você fique pior que ela, não é? Infelizmente acontece. Aí se chama maledicência, difamação, a calúnia, histórias inventadas, né? Infelizmente. Patrícia, bem-vinda. Então a gente ainda é muito refém desse negócio da questão da inveja, do ciúme, do orgulho, tá? Que nos prejudica bastante. Nas relações espíritas, convém-nos muita atenção.
a esse processo delicado do conviver, porque as expectativas que nutrimos enquanto companheiros de lides são muito elevados um para com os outros, vindo a constituir pesado ônus nos relacionamentos doutrinários, em nossos ambientes, porque cultivamos o hábito da fraternidade e da indulgência. Não devemos fugir do dever de orientar e corrigir os que partilham conosco das bênçãos do aprendizado. É ter ciência em ajudar o outro, mas ter ciência também de que você também está aprendendo. Então, todos nós somos aprendizes, mas às vezes o outro precisa de ajuda, né? Quem entrou? Deixa eu ver quem entrou. Cadê? CL Moda Feminina. Bem-vinda. Marlúcia e Adriana, bem-vindas. Aldenista e Patrícia também. Obrigado. Bem-vindas, bem-vindas. Deixa eu ver quem entrou aqui. Adriana, bem-vinda também. Vamos lá. O personalismo marca a moral pertinente à maioria esmagadora dos discípulos espíritas. Personalismo, vamos lá, né? É uma lente de aumento que procura dilatar nossos valores e uma nuvem que busca ofuscar nossas imperfeições, tornando-se entrave à opinião sincera, em razão de insuflar o melindre e a mágoa. Afogados em queixumes e desapontamentos, alguns amigos nessa experiência dizem que não esperavam ser avaliados em seus defeitos no centro espírita e perguntam: não basta o lar e os ambientes de profissão nos quais familiares e colegas estão sempre ressaltando minhas mazelas? Todavia é preciso distinguir o que seja uma correção para denegrir e outra para crescer. Cremos que essa última deva ser tônica, mas nossas posturas junto às gremiações espíritas, mas sem deixar de lado a sinceridade e a sensatez. Aqui fala do personalismo, né? Da gente, às vezes, evidenciar muito nosso sofrimento, que sofre mais que o outro, né? Como eu sofro, eu tenho um passado ali. Fica sempre o tempo todo evidenciando aquilo. Às vezes a família quer te ajudar, muitas vezes, e você não aceita ajuda. Às vezes a pessoa do trabalho ali tá ali para te ajudar, você não ouve. Muitas vezes é para te difamar mesmo, e muitas vezes é para te ajudar. Por isso que eu tô falando desde o início, né? Ela fala aqui do filtro. Em todos os lugares, às vezes, tem pessoas ali para te ajudar, realmente dizendo: fulano, tu precisa mudar, tu precisa ali repensar um pouco mais sobre as tuas atitudes para tu mudar um pouco e se esforçar um pouco para mudar. João, bem-vindo. Uma Patrícia de Minas Gerais e a outra de Araraquara. Então tem essa questão do filtro. Tem pessoas realmente que querem te ajudar, dizendo quais são os teus... claro que a gente não é ninguém para julgar ninguém, ninguém para mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Só a gente que muda nós mesmos, né? Mas tem pessoas que querem realmente te ajudar. E tem pessoas que fingem te ajudar, acabam te prejudicando realmente. Então a gente tem que procurar filtrar. E fala dentro de centro espírita. Muitas vezes a pessoa tá ali para realmente te difamar. Em todo lugar tem isso, gente, infelizmente. Tem pessoas... porque todos nós somos imperfeitos, então todos os lugares que você frequentar, que você for, vai ter esse tipo de coisa. Vão ter pessoas que vão te ajudar e vão ter pessoas que vão querer te derrubar, vão querer você pior do que ela, não é? Então é assim mesmo, vamos continuar aqui. E outra, essa questão, né? Ressaltando minhas mazelas. Então, se tá ali, é para mudar. Se alguém está tentando te dizer alguma coisa para te ajudar, é porque realmente tu precisa te ajudar, né? Às vezes é a espiritualidade ali, colocando alguém no teu caminho para tu acordar. E às vezes tu não acorda, né? Aí vem outra pessoa, às vezes você acha que é para ajudar, mas não é, acaba ouvindo a pessoa errada, o comentário errado, e acreditando naquilo e acha que é aquilo ali, né? Acha que não vai mudar, tem medo de encontrar algo que, por exemplo, eu posso ter medo de saber que eu sou uma pessoa egoísta, isso eu descobri agora, né? Tem medo de admitir, tem medo de se conhecer, né? E fica fugindo ali dos problemas, fugindo ali das responsabilidades. Não é algo que a gente tem que admitir que é e procurar mudar.
A gente fica fugindo, né? Lourdes, Sandra, bem-vindas. A recomendação traçada por Allan Kardec em nosso item de estudo citado na introdução desse texto é preciosa diretriz dos médiuns, não sendo de menor importância a todos os que militamos nas fileiras de trabalho espírita. As opiniões alheias são extenso e valoroso recurso de crescimento e não devemos menosprezá-los, nunca. Ainda mesmo quando constituem excessos, porque assim nos auxiliam a conhecer melhor quem as emitiu, servindo para estipular nossa própria opinião sobre o outro juízo fraternal, distante da influência nociva da inferioridade que ainda carreamos nos caminhos da evolução. Então fala da recomendação, né? Tem um textinho no início de Allan Kardec do Livro dos Médiuns, né? Que fala sobre essa questão da mediunidade, da vaidade, da humildade, né? A gente vê muito essa questão da mediunidade dentro do centro espírita, só por conta de um tipo de mediunidade a gente se achar melhor que alguém, né? A gente dizer, como é que fala o nome? Tem a psicofonia de espíritos superiores, né? Acha que aquilo ali você é melhor que todo mundo por conta daquilo, é por conta de um status, por conta de um lugar ali dentro do centro espírita, ou não se acha capaz de nada, né? Ou você, não mereço não mereço o amor de Jesus, não mereço nada, essa pessoa horrível, né? Você às vezes é um lado ou um outro, nem um lado nem outro ajuda, né? Martiele, querida amiga, boa tarde, obrigada pela companhia. Então a gente fala aqui, a gente não deve menosprezar nossas virtudes. Nossas virtudes estão aqui para a gente colocar mais para fora, para a gente procurar construir elas e colocar mais evidentemente para se ajudar e ajudar outras pessoas. E as nossas mazelas é para a gente entender elas, porque elas estão aqui ainda, porque elas ainda moram no nosso coração. Porque elas ainda estão nesse ponto de negativismo, né? Porque elas estão dessa forma ainda. A gente não pode transformar elas em outra coisa melhor. A gente não pode ter mais coragem de se autoconhecer, né? Ficar realmente liberta dessas coisas que não nos fazem bem, né? O que falta da gente é a atitude da gente, é realmente vontade da gente que falta, né? Pra gente se conhecer. E a nossa autoestima, consequentemente, vai melhorando, porque a gente vai se conhecendo, né? As opiniões que chegam até a gente vai aprender a filtrar, não vai ficar vivendo pelo outro, agradando o outro, porque nem Jesus agradou todo mundo. Então, por que a gente vai fazer isso, né? Cada um é cada um tem uma vivência, cada um tem uma história aí de reencarnações, cada um tem suas dores, cada um tem sua personalidade, cada um tem um tempo diferente de mudar. E você também tem seu tempo. Então a gente não pode colocar uma expectativa no outro, né? Fulano tá daquele jeito, tá na mesma idade que eu, já teve tanta coisa, né? A gente não pode estar se comparando, porque o outro foi o tempo dele, ele mereceu ali, ele se esforçou, e você é o seu tempo, você está no momento que você realmente precisa estar ali. Então a gente precisa entender isso, né? E procurar ter a coragem de se conhecer. E realmente eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu preciso mudar isso, porque isso está me fazendo mal, né? A gente é tão orgulhoso que a gente às vezes nem admite que tem as coisas, aí dificulta mais ainda, né, esse aprendizado. Porque a gente não aceitando nada não tem como mudar se não aceitar, se não entender, né? Obrigada aí vocês, aí companhia de vocês, muito obrigada, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo hoje de tarde. Obrigada. A espiritualidade nos ajuda, não só sou eu que estou falando aqui, tá, gente? A espiritualidade aqui, é meu guia espiritual me ajudando. E esse textinho foi bem pros nossos corações aqui, pra mim também, viu? Porque que puxãozinho, viu? Foi muito bom aprender hoje. A última parte aqui da mensagem, pra gente terminar, que ele é pequeno. Apesar de ter lido muita coisa, mas ele é pequeno, tá, gente? Já tem capítulo que tem umas 2 páginas, mas esse é o pequeno, tá? Lembremos, portanto, que o cultivo do afeto entre nós, trabalhadores da causa de Jesus e Kardec, não dispensa a opinião lavrada nas fontes da sinceridade e que,
tendo por objetivo a melhoria e o esclarecimento. Devem ser emitidas de forma a elevar a autoestima, transformando o medo de rejeição em um novo e agradável sentimento de segurança e amizade cristã. Ainda acerca das opiniões alheias, acostumemo-nos a elas, lembrando que o próprio Jesus não a dispensou, quando perguntou em exemplar atitude e íntima aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Então aqui fala que nem Jesus, descartou essas opiniões. Todas as opiniões são importantes, tanto para você aprender a não ouvir, o que não fazer, o que não ouvir, e tanto quanto você aprender o que fazer e o que ouvir, Então essas opiniões negativas realmente são ruins para a gente às vezes não consegue filtrar, mas são importantes para a gente aprender alguma coisa. Então tudo que chega até a gente, se está acontecendo isso, se tem alguma coisa errada, é porque há algo para mudar. Se chega a essas coisas no nosso caminho, é porque precisamos mudar alguma coisa. Então não é à toa. Então, como foi falado aqui, esse sentimento de culpa, sentimento de autopiedade, sentimento de você não é capaz, isso são algo da infância, são coisas que ficaram reprimidas na infância ou em outras vidas. Então precisamos aí ter a coragem de encarar cada coisinha devagarzinho, cada coisa no seu tempo, sem pressa. Porque nem a natureza, a gente vê logo um exemplo de um crescimento de uma árvore. Ela não cresce de hoje para amanhã, Então a gente precisa ter essa paciência, para que todo dia é uma construção, todo dia é um aprendizado, todo dia você ali, realmente eu não devia ter falado aquilo, realmente eu não devia ter escutado tanto fulano, realmente eu preciso aí fazer algo diferente, Então é tudo um aprendizado pequenininho todos os dias, Respeitar o seu tempo, colocar limites aí, se respeitar, se amar, Na questão mais espiritual, externa é importante sim, é importante se cuidar, ter um tempinho para você. Até um momentinho ali de você ler um livro ou ver um filme é importante. Mas também é importante você se preocupar com o seu lado espiritual, com o seu espírito, com a sua alma, porque a alma é o corpo junto com o espiritual. Então é tudo um conjunto, a parte emocional, a parte psicológica. Então todos esses, tem até uma doutora, esqueci o nome dela, que ela é psiquiatra. E ela diz que o tratamento não é só em remédios. Ela diz que a psicológica é importante, o corpo é importante, o medicamento é importante, sua rotina, sua vontade realmente de mudar, de você ver ali as causas dos problemas, porque ela já comentou que não adianta você tomar muitos remédios e não enfrentar realmente o que está causando aquilo, o que realmente está causando, o que realmente precisa mudar. Então é algo de dentro para fora. É um conjunto de coisas, é a parte emocional, psicológica, A parte do corpo. Então é tudo um conjunto, tudo é um autocuidado. Então devemos... E também não tem como a gente ajudar ninguém estando mal. Não tem como a gente ajudar alguém estando realmente horrível naquele momento. Não tem como você ajudar alguém. Então você tem que aprender a se cuidar, aprender a filtrar, Cultivar bons pensamentos é um alto amor com você também, tá? Você não ouvir as pessoas, tudo que as pessoas falam. Você tem que acreditar em fulano e ciclano porque isso. Não. Se não for útil, você descarta. Se for útil, você guarda, você aprende. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Porque eu lembrei até de algo assim, não tem tanto no assunto, mas tem a ver, Na questão do filtro que Allan Kardec fez em relação à codificação. Ele teve ali que filtrar, quem era o espírito que estava falando as verdades e quem eram os espíritos ali que realmente queriam brincar. E tinha que identificar realmente direito ali com calma, para ver que realmente estava falando da verdade. Então é uma coisa na sala mediúnica. Devemos também ter esse filtro, realmente de tentar ajudar um irmão que está precisando de ajuda, ou então aquele irmão está vindo para lá para brincar, Mas também não deixar de ajudar nunca, porque aquele irmão está brincando porque ele ainda não entendeu ali, o objetivo ali, e está precisando de ajuda de todo jeito, entendeu? Então tem essa questão do filtro. E nem todo pensamento que chegar, Eu vi até uma live de Rossandro, que às vezes vem pensamentos que não tem nada a ver com a gente, Às vezes é influência, ou às vezes é inconsciente que manda mesmo. São só pensamentos. Às vezes, se você imaginar, ter vontade de ter um pensamento de morte em relação a alguém, é só um pensamento,
às vezes deixa ele embora, né? O problema é que a gente deixa ele na cabeça e fica alimentando ele e acredita que é seu. Às vezes nem é seu, a maioria das vezes. Então temos que aprender até fazer isso, principalmente. Porque quando a gente aprende a filtrar esses pensamentos, aprende a filtrar o que chega até a gente é mais feliz, independentemente da situação. Você vai passando por dores, por sofrimentos, vai passando aí por uma dificuldade, né? Você vai aprender a passar bem, a passar com força, com coragem, né? Porque problemas sempre vão existir, opiniões sempre vão existir, então não pode descartar tudo. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Energias negativas sempre vão existir. E mundos compatíveis, como o nosso, ainda existem. E não vão deixar. Um dia, com certeza, mas no momento, a gente tem que aprender a conviver. Mas não podemos fingir que não existe. A gente tem que aprender a conviver e aprender a filtrar, a ajudar, né? Quem está com esses pensamentos, quem está com essas energias. Então, tem momentos que a gente precisa de ajuda e tem momentos que a gente precisa aceitar ajuda, ajudar alguém, no caso. Então, tem momentos e momentos, né? Quem entrou aí? Deixa eu ver quem entrou. Obrigada, João, Patrícia, Aldenice, Patrícia Rodrigues. Deixa eu ver quem mais. Eu esqueci o nome dela, do Cefac. Priscila, acho que é Priscila. Jair, Galeri, bem-vinda. Marlúcia, acho que é bem-vinda. Marlúcia, Cícera e Luiz. Obrigado pela companhia de vocês, tá? Hoje o assunto foi muito bom. Se puderem compartilhar a live, tá? Porque o conteúdo de hoje foi muito importante pra gente. Porque se a gente não aprender a filtrar, a gente não consegue viver direito, né? A gente não vive direito. A gente não consegue evoluir, né? Isso é muito importante porque pensamento é algo que tem muita força. Se a gente não filtrar, se a gente não aprender a se cuidar, a se respeitar, né? Às vezes tem pessoas que, querendo ou não, a gente é sugada a energia, a gente não tem mais energia para nada, né? Você não é para você também estar fugindo de todo mundo que é negativo, você tem que aprender a conviver com quem é da sua família e tal. Mas procurar evitar esses ambientes, né? Procurar evitar ali ambientes que te fazem mal e orar por essas pessoas, né? É o que a gente pode fazer. E pedir forças para a gente continuar caminhando, né? Porque não é fácil. A gente tá aqui agora, mas daqui a pouco pode aparecer alguém falar uma coisa que você não esperava e você absorver. Então, é a prática, né? No dia a dia mesmo. Então, vamos fazer a prece final e agradecer a companhia de vocês. Semana que vem eu vou estar aqui também, tá? Mas dia 23 de janeiro, que é no domingo, vamos ter uma convidada aqui muito, muito bela, inclusive, né? Já tá um tempinho aqui já no Instagram, todo mundo conhece ela, mas eu não vou dizer quem é, porque eu sempre faço suspense. Mas dia 23 vai ter uma pessoa aqui, uma pessoa muito querida, certo? E vamos ler semana que vem o capítulo 11, falando sobre os espíritos diante da morte, né? Em relação à morte. Muito importante também. E no outro domingo, né, que a convidada vai vir conversar com a gente, é sobre interiorização. É algo que acho que fala muito do silêncio, né? Da boca e da mente. A gente aprender a silenciar. Mas vamos chegar lá, né? Semana que vem tem outro assunto, tem outro conteúdo muito bom pra gente aprender. E nunca desistir. Nesses tempos difíceis aí, a gente nunca desistir. Então, obrigado pela companhia. Vamos fazer uma breve prece aqui pra terminar e agradecer esse momento, né? Todo domingo aqui, tá, gente? 4h30 da tarde. Quem é novo aí, bem-vindo, tá? Me chamo Babi, sou aqui de Recife, Pernambuco. Estou aqui mais de um ano já com a página, graças a Deus, tá? E este que já é o 4º livro que eu estudo aqui. Tem outros livros aí, outros estudos que eu deixei gravado no Instagram, quem tiver curiosidade de ler, de ouvir, tá certo? Compartilha também, porque a mensagem aqui é de Jesus, tá? Não é minha. Então, muito obrigada. E cadê? Sim. E o Evangelho lá online, gente, eu tô me organizando de novo pra voltar a fazer. Eu fazia uma vez por mês. Eu tô me reorganizando de novo pra colocar. Até voltei com as postagens aí, vocês viram, né? Tô me reorganizando de novo, porque eu comecei a trabalhar. Aí tá um pouco mais corrido. E semana que vem, a partir de sábado que vem, eu vou começar com as lives do Taperinha, tá? Vou voltar. Então vou colocar um cartazinho lá
o livro Vinha de Luz. Taperinha de Jesus é um grupo espírita que eu faço parte, que é aqui bem pertinho de casa. Teve até uma mudança aí de endereço, tá? E eu vou voltar com o estudo do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, tá? A gente tá no capítulo 50 alguma coisa, não lembro. Mas vamos voltar semana que vem, certo? De 9 horas da manhã, todo sábado. Então vamos lá. Obrigada, Jesus. Agradecemos a companhia da espiritualidade. Que o Senhor permaneça em nossos corações e em nossas mentes, para que a gente tenha coragem, paciência, tenha confiança em seus ensinamentos, confiança em seu amor. Esteja conosco e permaneça, hoje e sempre. Nos dê forças e coragem para a gente se conhecer, ajudar as pessoas e se ajudar. Gratidão, que assim seja. E antes de ir embora, é um trabalho, estou trabalhando, né? Não é algo oficial, mas é uma oportunidade que Deus me colocou ali por algum motivo, estou lá. E é estágio, né? É um estágio, na verdade. E tem outra novidade que eu esqueci de falar, do Taperinha de Jesus. Vou iniciar as lives, né, as palestras online. Não vão ser palestras que vão demorar um pouquinho ainda para ter as presenciais lá. Aí quando tiver as presenciais por lá, eu transmito através do Instagram. Mas por enquanto vão ser lives interativas, né? Vão ser as palestras. Então, a convidada desse mês, né, ainda vou publicar, não vou falar agora, obviamente, que eu não gosto de estar falando aqui, gosto de fazer suspense. Esse mês vamos ter música, tá? Só um spoiler aí, vamos ter uma pessoa que toca uma musiquinha legal aí, já falei com ela, dia 20 de janeiro, vão ser todas as terceiras quintas-feiras, tá? A terceira quinta-feira do mês, das 8 horas às 8h40. Essas são as palestras online do Taperinha de Jesus. Vão ser um encontro por mês. Certo? É o que eu consigo, né, entregar para vocês, estudar. Mas o que importa é que o trabalho tem que continuar, certo? Então, dia 20, de 8 horas, estarei aqui pelo Taperinha de Jesus, não aqui, né, no Taperinha. E sigam o Taperinha também, compartilhem lá, certo? Beijo no coração de vocês. Não pode dizer não, João, quem é não. Já vou, não nem ler um comentário do João aí. Sei não quem é não, vou brincar ainda, certo? Beijão, obrigada, gente. Fiquem na paz de Jesus Cristo, tá? Cheiro no... deixa eu falar. Cheiro. Jesus. Vamos lá. Tchau, gente. Buenas tardes.